Graça e paz, irmãos. Hoje, o nosso despertar com Cristo, o Senhor está nos chamando para a presença dEle. O Senhor está chamando você que anda distante dEle, que de alguma forma, por se decepcionar com pessoas, você resolveu se afastar do Senhor. Não foi porque Deus decepcionou você, porque eu tenho absoluta certeza que o nosso Senhor, nosso Pai maravilhoso, não nos decepciona nunca. Até mesmo quando Ele faz o contrário daquilo que você estava querendo. Não é para decepcionar você, é para livrar você. Porque nós não sabemos pedir. Muitas vezes, nós pedimos a Deus aquilo que seria a nossa destruição. E naquele momento, naquela circunstância que você está vivendo, você tem certeza que tem que ser daquela forma. Mas Deus, Pai maravilhoso, que vê além dos nossos olhos, já viu que aquilo não seria bom para você. E já tratou de livrar você daquilo. Quando aquele bom pai que diz, não, ele diz, eu quero isso, o pai sabe que aquilo vai prejudicá-lo, e o pai não dá, e aí o filho fica questionando. Mas depois o filho entende porque o pai não deu aquilo. E até agradece ao pai, porque ele não deu aquilo que você pediu. Deus hoje está chamando você ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O melhor lugar de chorarmos, de derramar o nosso coração no momento de dor, é nos braços do Pai. Não tem outro lugar melhor. Então, mesmo que você não tenha motivos aparentes de ter o que agradecer a Deus, você está se lastimando, vá chorando aos braços do Pai. Desabafe ao Senhor de sua vida, ao seu Pai que te ama tanto, de forma ilimitada. O amor de Deus é imenso, é infinito por você. Creia, é por você mesmo. Você pensa, não, mas eu não sou digno desse amor. Porque eu faço tantas coisas que eu sei que desagrada a Deus. Ele ama você. Mas por ser um Deus de justiça, ele tem que mostrar a você o caminho que você deve seguir. Você tem que sair do afastamento que você está, que você sair dessas ideias que você está criando e desse mundo de mentiras que você está vivendo, e para você entrar na realidade de sua vida, na sua essência, no seu Criador, na presença de Deus. Então, chegue diante dele do jeito que você está e diga, Senhor, eu estou até chateado com isso que está acontecendo comigo e estou culpando o Senhor. E converse com Deus. Quanto mais você falar com Deus, quanto mais você entrar na presença de Deus, mais você vai entender por que não foi como você queria. E depois você vai agradecer a Ele, porque Ele fez diferente. Às vezes a pessoa está passando por uma situação que, puxa vida, eu não provoquei isso. Eu não sou culpado disso. Eu até evitei o máximo isso. E como é que aconteceu dessa forma? Aí você vai lembrar o que tem na palavra de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode ter certeza que ali, aquele mal que está acontecendo vai cooperar para um grande bem na sua vida. Uma coisa maravilhosa vai acontecer. Porque ele é fiel. E o que ele diz, ele cumpre. Tudo que ele falou, ele cumpriu. E ainda tem coisas para acontecer.
E se Deus quiser, coisas boas, porque Deus tem coisas boas para nós. Agora devemos andar na presença dele, procurar ficar no centro da vontade dele, fazer aquilo que você fez aquela pergunta. E o Senhor, no meu lugar, o que faria nesta situação? E aí você fazendo exatamente como ele faria, você pode ter certeza que você vai vencer. Esta luta que você está enfrentando é uma grande vitória que tem para você. Ande na fidelidade, descanse na grandeza de Deus. E esse chamado dele hoje está no livro de Isaías 48, do versículo 17 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor chama Israel, o Senhor nos chama. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Através do Espírito Santo, ele nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Aí ele expressa: ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Aí o conselho do Senhor: saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Aqui o Senhor está dizendo para você: saia das ideias do mundo. Não comungue com as ideias do mundo. Não ande com as pessoas erradas. Não ande com os ímpios. É isso que o Senhor está alertando aqui. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Não sente na roda dos escarnecedores. Não ande com pessoas que você sabe que só fazem coisas erradas. Saia da presença deles. Procure andar segundo a vontade de Deus. Sair da Babilônia hoje é saia do mundo, da sujeira do mundo. Isso não quer dizer que você vai se isolar do mundo. Pronto, agora eu vou ficar trancado num quarto só pedindo a Deus para me proteger. Deus quer muito mais de você. Você vai ter o seu momento com Deus todos os dias. Fazendo como Daniel fazia. Daniel não saiu do mundo, não. Mas ele fez diferença no mundo. Ele não se contaminou com o mundo. Pelo contrário, ele levou ao mundo a verdade. O final da vida de Nabucodonosor, ele faz um verdadeiro testemunho da grandeza de Deus, reconhecendo que há um Deus nos céus, que tem o domínio sobre toda a terra, e sobre todas as coisas, e sobre todos os reinos, e sobre todos os povos, todas as nações. Nabucodonosor declara isso. Sabe por quê? Porque Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Daniel continuou da mesma forma no centro da vontade de Deus, mesmo cativo na Babilônia, mas no centro da vontade de Deus. E ali Deus deu a ele um espírito excelente. E ele se tornou um exemplo. E Deus manifestou coisas tremendas. Deus fez Daniel interpretar o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor viu acontecer aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. E aí, no final do seu tempo, de sua vida, Nabucodonosor declara isso. Ele declara
a existência de Deus. Ele que era um pagão, alguém totalmente perdida, que mandava matar quem ele bem quisesse, que lançou os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Mas ele viu o 4º homem. Ele colocou 3, mas viu um 4º homem dentro da fornalha que brilhava mais que os deuses, ele disse. E esse homem estava desatando ali, cuidando dos 3 homens que realmente entregaram a vida a Jesus. Que naquele tempo eles entregaram a vida deles a Deus, ao Criador, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus ainda não tinha vindo. Era no Velho Testamento. Isso aconteceu, a vida de Daniel foi antes da vinda de Jesus. E eles já tinham entregue a vida deles a Deus. E eles disseram que não iam adorar aquela imagem que Nabucodonosor havia feito. E que na hora que tocassem os instrumentos musicais, todos tinham que se prostrar àquela imagem. E eles não se prostraram. E por isso foram lançados na fornalha. Mas Nabucodonosor viu que dentro daquela fornalha, apesar dele ter lançado 3 homens, haviam 4 homens. E o 4º homem, ele brilhava mais que os deuses. E livrou os rapazes da fornalha de fogo ardente. E os 3 rapazes que confiaram em Deus saíram limpos. As chamas não atacaram eles. Eles saíram perfeitos do jeito que entraram. E Nabucodonosor viu isso. E na interpretação do sonho, que ele queria entender o que era aquilo, tudo que ele sonhou, Deus interpretou através de Daniel. Então Daniel, por não ter se contaminado, o Deus que ele realmente tinha entregue a sua vida, o guardou por toda a sua vida. Daniel foi fiel por toda a sua vida aqui na terra. Por isso que ele está com Deus na glória. Então é assim que acontece. Quando não se contamina, Daniel não se contaminou. Pelo contrário, ele investiu na salvação de Nabucodonosor. Porque eu creio que todo aquele que confessar que Deus é Senhor e que está acima dele, esse homem com certeza tem a vida eterna. Então, eu creio que é assim que deve funcionar. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Você não se contamine com a Babilônia. Não se contamine com o mundo. Pelo contrário, aí você vai fazer o quê? Vai ficar trancadinho? Não. O que você vai fazer? Você vai aprender a palavra de Deus, vai se fortalecer na presença dele. Se Deus quiser, quando as igrejas verdadeiras estiverem abertas, você vai se congregar com os irmãos na igreja. Vai ter aqueles momentos, você vai viver momentos maravilhosos na igreja do Senhor, com o povo de Deus, porque é maravilhoso. Vocês não têm ideia a festa como é verdadeira, como é boa. E não tem ressaca não, porque não tem bebidas nem drogas. Tem a presença de Deus. E aí no outro dia você ainda está mais feliz, querendo que chegue logo outro dia para você encontrar os seus amigos da igreja, os seus irmãos em Cristo. E aí, se Deus quiser, você também vai ter esses momentos com eles na igreja e durante a sua vida, no seu dia a dia, trabalhando no mundo, né? Trabalhando sem se contaminar. Pelo contrário, aquilo que você aprendeu lá no quarto, quando você estava orando, e lá na igreja, quando você estava ouvindo a palavra de Deus, você vai passar para as pessoas do mundo, para fazer a diferença, para cumprir aquele mandamento de Jesus. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, vocês vão estar no mundo sem se contaminarem com o mundo. É assim que Deus quer. Você não vai ficar trancado, não vai ficar, nem vai guardar para você essa salvação. Você tem que passar para outras pessoas esta verdade. Você tem que consolar o coração que chora porque não conheceu ainda a verdade. Você tem que buscar socorrer de todas as formas, servir a Deus de todas as formas. Contanto que o reino de Deus, ele continue crescendo cada dia mais.
até que alcance até aquela última pessoa, lá nos confins da terra. E a continuação aqui, quando ele diz que não se contamine, né? Quando ele diz, saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo. Então você chega para o mundo e você anuncia com voz de alegria. Proclamem e levem uma boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelo deserto. Eles não sofreram de sede. Sabe por quê? Porque o Senhor fez brotar para eles água da rocha. Fendeu a pedra e a água jorrou no deserto. Eles não tiveram nem fome nem sede. Todos os dias eles tinham maná. Todos os dias eles tinham alimento. Durante 40 dias, 40 meses, não, 40 anos. 40 anos. Aí então ele termina aqui, o último versículo. Mas para os ímpios não há paz. Assim diz o Senhor. Não há paz para o ímpio. Infelizmente, ele não tem paz. Mesmo que tudo esteja muito bem. Mesmo que tudo esteja, ele sempre vai querer mais. Porque a impiedade, ele não consegue, ele não tem alegria na verdadeira alegria. Ele tem ilusão o tempo inteiro. Ele se ilude que ele tendo aquele dinheiro, aquele carro, aquela casa, aqueles bens, aquelas joias, aquilo, mais coisas. Aí depois que tudo aquilo está em cima dele, ele não tem paz. Sabe por quê? Porque nós não precisamos de bens materiais para termos paz. Deus, ele cuida de nos dar aquilo que nós precisamos. E quando Deus te der a mais, lembre do outro que não tem nada, que Deus vai ficar muito alegre. Tem uma passagem na Bíblia que diz que a verdadeira religião é socorrer os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do nosso Deus. Por isso que ele diz aqui, ó. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o bem acontece conosco. Tudo que Deus, todos os milagres de Jesus foram para o outro. Ele não fez milagre para ele. Quando ele estava na cruz, ainda disseram que você não é poderoso, então por que você não desce daí? Entendeu? Mas não entenderam que Jesus, ele não fez nenhum milagre em prol dele, para o bem dele. Tudo ele fez pelo outro, por nós. Por nós que ainda não tínhamos nascido. Ele fez aquele sacrifício. E todos os milagres que ele fazia, curas, libertação, tantas coisas maravilhosas, a multiplicação dos pães. Meu Deus, ressuscitou pessoas que já estavam mortas. Foram tantos milagres, tantas curas que o Senhor fez. Todas pensando no outro. E hoje ele te convida para isso. Pense no outro. É tempo de pensar no outro. O Senhor pensando no outro, em vocês, ele me despertou na madrugada do dia 22 de março, agora de 2020, para que eu falasse o que ele ia me ensinar, ia me dizer, pensando em você que está me ouvindo agora. Deus
estava pensando em você. E aí eu estou obedecendo aquilo que ele me preparou para falar. Todos os dias ele me dá uma porção da sua palavra. E todos os dias eu compartilho com vocês. Eu recebo essa palavra e eu passo essa palavra para vocês. Porque o Senhor, ele tem me edificado muito através deste ministério. É um ministério. O Senhor, ele me preparou, ele me ungiu para isto. Para pregar a boa nova. Aqui, tão interessante quando ele diz a boa notícia. Ele diz assim: anunciem isto com voz de júbilo, de alegria, proclamem e levem a boa notícia até os confins da terra. Eu estou lembrando do dia 22 de março, na madrugada de 22 de março, não tinha sol ainda. Eu vi o dia amanhecer enquanto ele me instruía como fazer este ministério, como falar. E eu não esqueço nunca como o amor de Deus chegou ali. Quem sou eu, irmãos? Eu. Quem me conhece de perto sabe que eu jamais teria capacidade de... Primeiro que quem abriu o canal foi meu genro. Primeiro que foi com a ajuda de todos. Meu irmão me deu todo o apoio. Meu irmão Jackson Martins, que ele tem também um canal há muito tempo. E aí eu pensei, eu vou pedir instrução a Jackson. Porque eu não tenho ideia de como fazer isso. Mas eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Primeira coisa que eu disse ao Senhor foi: Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não tenho capacidade. Como é que eu vou fazer? E ele me deu detalhes. Nos mínimos detalhes, o que ele queria que eu fizesse, da forma que ele queria que eu fizesse, o lugar que ele queria que eu fizesse. E a forma que ele queria que eu falasse. Eu não fujo nada do que Deus coloca. Por isso que eu peço perdão a você, irmão, que talvez até alguma coisa que eu diga possa te ofender. Mas eu estou simplesmente passando aquilo que Deus está querendo que eu diga para você. E não esqueça, foi tudo por amor. Eu senti o amor de Deus tocando no meu espírito, enquanto ele falava comigo, enquanto ele me orientava, me inspirava. Ele me ungiu. Depois ele disse: agora levante-se, depois que ele explicou tudo. Disse: agora levante-se, que eu vou te ungir para este ministério. Então eu tenho muito respeito a este ministério, irmãos. Porque o Senhor falou que esta palavra chegaria até aos confins da terra, em lugares longínquos, para chegar naquela pessoa que precisa ouvir esta palavra. Olha, irmãos, eu entreguei totalmente nas mãos de Deus. Este canal é do Senhor. Por isso que eu não digo, compartilhe, bote o seu like, nada disso. Porque esta palavra vai chegar para a pessoa que Deus quer que chegue. Quem vai dizer não é o número de inscritos. Eu não estou preocupada com o número de inscritos. Eu quero que esta palavra chegue para todas as pessoas que Deus queira que esta palavra chegue. Porque é Ele, é dele este canal, é dele. Eu estou apenas como um instrumento. Eu estou falando aquilo que Deus quer que eu fale. E hoje Ele está chamando você para isso. Para você fugir das coisas do mundo. Para você fugir dos maus amigos. Amigos. Que na verdade você sabe que não são amigos. São companheiros do inferno. Aqueles que acompanham você para conduzir você para o inferno. E não amigos. E que eles precisam
que você traga uma palavra, entregue uma palavra de salvação para eles. Você vai deixar de sentar na roda dos escarnecedores, mas você vai procurar de um por um. E você vai falar do amor de Deus para ele. Porque este canal é para ele, que precisa ouvir a palavra de Deus. E não você ficar bebendo com ele, ou se drogando com ele. Não, pelo contrário. Você vai chegar e a primeira coisa que ele vai se surpreender é porque toda vida é assim. Quando você se aproxima de alguém que tem problema de dependência química, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar oferecer para você. Nem que seja a metade de um cigarro de maconha. Mas ele vai ter que querer dividir com você. Ali é a estratégia de Satanás. E ele está sendo só usado para isso. Porque no fundo ele quer a maconha toda para ele. Mas ele vai dividir com você. Ali ele está com a bebida alcoólica e ele tem ali, contadinho, ele já acabou o dinheiro dele todinho, só tem aquela garrafa. Mas você pode ter certeza, quando você for falar de Deus para ele, ele vai te oferecer a bebida. É porque ele gosta, ele quer dividir? Não, é porque é estratégia de Satanás. Vai colocar nele uma inquietação. Vamos ali, pega um copo, você vai ter que dividir comigo. Aí, neste momento, é que você vai ter que dizer para ele, eu não vou ter que me drogar. Eu não vou ter que me embriagar. Agora, eu ficaria muito feliz se você me ouvisse. Antes que você se drogue. Porque não adianta você falar com a pessoa que não está em sua lucidez. Você tem que esperar o momento quando ele for ainda se drogar. Quando ele estiver lúcido. Aí você vai falar da verdade de Deus, do Evangelho. Aí você pode até colocar para ele ouvir esta mensagem que eu coloquei aqui. Você pode colocar para ele. Você não precisa ser inscrito. Eu acho que se você entrar no YouTube e você colocar Despertar com Cristo, vai aparecer. Aí você vai colocar para ele ouvir. Não precisa dele se inscrever, não precisa de você se inscrever. Fique totalmente à vontade. Totalmente à vontade. Contanto que a palavra de Deus chegue aos ouvidos dele. Aí se você não tiver ali com o celular, não precisa então mostrar nada para ele. Fale o que Deus falou para você e que ficou aqui. Ficou em você, remoendo aquela palavra viva, chamando você para a vida, chamando você para a libertação. Aí passe essa palavra para ele, para ela. Passe. É isso que Deus quer. Deus quer que essa palavra chegue até você. E você vai chegar, passar essa palavra para outra pessoa que precise, talvez até mais do que você, ou tanto quanto você. Essa palavra que Deus entrega, ela me serve. Todos os dias é ela que me alimenta. É ela que me fortalece. É ela que permite que nesta situação que nós estamos vivendo hoje, eu fique feliz. Eu me alegre. E eu estou muito feliz, irmãos, porque Deus tem usado muito crianças para trazer a palavra da vida eterna para a gente. Crianças para trazer a palavra que vem do Senhor para a gente. E eu quero compartilhar com os irmãos que ontem, depois que eu terminei de fazer o vídeo, que passei o vídeo, era uma vontade tão grande de louvar a Deus e de glorificar a Deus e uma alegria no meu coração, que normalmente eu fico muito feliz depois que eu entrego a palavra. Eu fico. Mas eu estava especialmente mais feliz ontem. Era uma alegria tão grande que eu disse, Senhor, como eu estou feliz com a tua presença, Senhor. E aquele desejo de louve, eu indo fazer as coisas dentro de casa e louve, glorifique. E aquela alegria, alegria, alegria. Aí, irmãos, quando foi no começo da noitinha, o meu netinho chega. Eles dormem à tarde. Daniel sonhou. E ele chegou aqui na minha casa e disse, vovó, eu tive um sonho muito bonito.
E eu sei que você vai ficar feliz. Eu disse, foi, meu filho? Ele foi, vovó. Eu tive um sonho muito bonito, vovó. Era uma festa tão grande no céu, vovó. Era uma festa tão linda no céu, tão grande. As pessoas, vovó, as pessoas estavam cantando. Cantando, meu filho. Sim, vovó. Eles cantavam assim: o mal vai sair, o mal vai sair, dizendo que o mal estava saindo. E eu fiquei cheia da presença de Deus quando ele disse isso, porque foi a confirmação. Assim como Deus me revelou um dia que ele ia recolher alguns milhares, que havia necessidade. O Senhor me disse numa paz muito grande, que me trouxe paz, que ele iria recolher alguns milhares, porque havia necessidade. E o Senhor, que sabe, não era punição, ele ia recolher alguns milhares. E o meu neto sonha na noite, na tarde de ontem, me disse à noite, quando chegou aqui na minha casa, que o Senhor ali estava vendo uma festa no céu. E que ali eles cantavam, dizendo que o mal estava saindo. Irmãos, isso é grande. Isso enche o nosso espírito de alegria e de esperança. Eu recebi, assim como eu recebi a mensagem, que era uma mensagem muito pesada. Eu passei para os meus irmãos no culto que eu faço mensal na minha casa. Eu passei. E um dos meus irmãos ainda falou, será o arrebatamento? E eu disse, não é arrebatamento. Não é. Muitas pessoas morrerão. Milhares de pessoas serão recolhidas. Mas o Senhor me disse numa paz tão grande que eu permaneci em paz. E só fiquei inquieta, muito angustiada, quando comecei a ouvir o que estava acontecendo na China. E aí o meu esposo me lembrou. Você lembra daquela palavra que o Senhor entregou naquele dia para você? Aí, naquele momento, no lugar de eu começar a jubilar e agradecer a Deus, porque Deus estava cumprindo o seu propósito de salvação, de avivamento na sua igreja, eu me angustiei profundamente. Eu me angustiei profundamente e me prostrei diante de Deus e fui clamar a Deus que repreendesse, que isso parasse. E o Senhor me repreendeu para não orar assim, mas para orar que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumprisse. E ali eu tive que mudar a minha oração, com muito medo no coração. Muito medo no meu coração. E Deus foi mudando o meu coração, tirando o temor. E ali eu gripei. E aí o que a gente pensa? Eu disse, estou na lista. Aqueles que o Senhor vai recolher, eu faço parte. E aí o que acontece? No auge dessa gripe, que não era a gripe desse vírus, era uma gripe normal, que eu estou boazinha contando a história, graças a Deus, e que não tinha chegado, isso não estava ainda, não estava, as pessoas não estavam impedidas de sair nas ruas. Na verdade, já tinha chegado, porque dizem que chegou, parece que foi ou foi janeiro, ou foi no começo de fevereiro, não sei. Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Já havia chegado aqui, mas como eu não tinha viajado, como não conhecia ninguém que tivesse viajado, eu não estava nesse... O risco que eu estava era que no dia 24 de março eu ia completar 60 anos. Eu digo, eu esperei tanto para completar 60 anos, para tirar aquela carteira que pode colocar tudo que você tem direito de ficar na fila e tudo é especial, eu não pude ainda fazer essa carteira. Porque quando aconteceu isso, eu disse, minha filha, justo agora que eu fiz os 60 anos, essa pandemia, eu não posso nem sair para fazer. E ainda estava gripada. Então, eu tinha tudo para estar desesperada. Aí o Senhor vai e me acorda na madrugada do dia 22 de março, 2 dias antes do meu aniversário,
para entrar no grupo de risco e me dá uma palavra de vida. Eu quero assim, assim, assim. E é o que eu estou fazendo aqui. Enquanto Deus quiser, eu vou falar. Como ele disse, que era para alcançar nos lugares mais longínquos, até os confins da terra. E essa palavra vai chegar e vai encher você de esperança. Porque agora eu tenho essa boa notícia para dar. O Senhor revelou em sonho ao meu neto que o mal, eles cantavam dizendo que o mal, e ele fazia um gesto assim, o mal vai sair, e o mal vai sair, e o mal vai sair, no nome de Jesus. Foi necessário passarmos por este mal, mas eu creio, irmãos, que agora nós teremos esta grande vitória, porque eu creio no Deus que nos revelou. Tanto me revelou naquela noite, tanto me revelou que ia recolher alguns milhares. Como o Senhor, mesmo o Senhor, que me disse que eu ia abrir esse canal. É o mesmo Senhor que ontem falou para o meu neto, em sonho. A festa no céu está grande, porque Deus já está operando por nós. Aleluia, alegrem-se. Esta é a boa nova que nós temos hoje. Alegrem-se no Senhor. Deus vai mudar completamente este quadro. Mas a igreja do Senhor, ela vai sair desta provação fortalecida, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus. Nós somos a igreja, irmãos. E Deus só vai permitir que sejam abertas as igrejas verdadeiras, que pregam arrependimento de pecado, transformação de caráter. Fugir do pecado, fuja da Babilônia, fuja dos caldeus. Toda igreja que pregar o evangelho genuíno, essa igreja crescerá em espírito, será fortalecida, será engrandecido o nome do Senhor nesta igreja. Nesta, congreguem, obedeçam a palavra de Deus. E lá vocês vão aprender para sair pregando para outras pessoas. Cada um de nós temos obrigação de falar esta verdade, de divulgar esta verdade que leva à vida eterna. Vamos, irmãos, alegrem-se no Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui é na terra toda, irmãos, que eu estou falando. Eu não consigo orar só por nossa nação. O Senhor tem me inquietado para orar por toda a terra, todas as nações, todos os povos, todos nós que temos o fôlego de vida que Deus nos deu, precisamos de Deus. Vamos consagrar toda a terra ao Senhor. Agora já está acontecendo uma grande festa no céu. E nós vamos comemorar. Nós vamos comemorar. Dias melhores virão. Eu creio e recebo isso do Senhor. Amém, irmãos? Amém.